Povo de Deus, a paz do Senhor, eu sou Irene da Cunha e aqui nós aprendemos coisas da vida à luz da palavra. Quero te convidar a se inscrever se você ainda não é inscrito, ative o sininho, curta esse vídeo e os demais e seja abençoado pela palavra de Deus. E o nosso tema de hoje é sobre as primícias, é sobre como nós temos honrado a Deus com aquilo que Ele tem nos dado. E para esse tema nós vamos ler no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos 9 e o 10, que nos diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou transbordarão de coisas preciosas, né? Porque vinho fala de coisa boa para quem gosta de tomar um vinho, né? Principalmente aqueles bem antigos, segundo os apreciadores, são os mais gostosos. E a Bíblia diz que quando nós honramos a Deus com as primícias daquilo que Ele nos dá, nós seremos bem-aventurados, nós seremos fartos e nós teremos a providência dele em nosso favor, em favor da nossa família e tudo aquilo que ele nos abençoou. Confesso aos irmãos que é um tema assim muito pouco falado também, sobre honrar a Deus com aquilo que ele nos tem dado. E às vezes nós esquecemos não só de honrar a Deus pelas bênçãos que ele tem nos dado, mas também não somos gratos, né? Não tiramos um tempo para agradecer a Deus por tantas coisas boas que Ele nos tem dado. Quando nós falamos de coisas boas que Deus nos dá, estão entre elas a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa família reunida, feliz, nosso trabalho. Em tempos de pandemia, onde muita gente perderam seus empregos, suas fontes de renda e estão aí dependendo de ajuda voluntárias. Mas Deus até aqui tem nos sustentado. Quanto você tem sido grato a Ele por isso? Porque aqui no versículo que nós lemos, dizemos que nós temos que honrar a Deus com todos os bens. E um bem preciosíssimo, irmãos, que nós temos é o tempo. Às vezes nós não sabemos usar esse tempo que Deus nos dá. Falando em consagrar, em honrar a Deus com as primícias, quero falar sobre o ano novo, né? Último dia, né, de janeiro de 2022, dia 31. E quantas pessoas deixaram de consagrar a Deus? O primeiro dia do ano, de estar ali reunido com os irmãos, agradecendo por ter vencido um ano que foi tão turbulento, que foi tão dificultoso para todos nós. E eu vejo, meus irmãos, esse dia, essa passagem de ano novo, que muita gente passou nas suas casas, outros muito preocupados, até para se resguardar, para se proteger, optaram por ficar em casa. Mas quando a Bíblia diz que nós devemos consagrar, que nós devemos honrar a Deus com a primícia de tudo que Ele nos deu, o tempo entra nesse kit de coisas preciosas. E eu vou dizer para você que ainda não entendeu o que é honrar a Deus com a primícia. Essa situação criada de a gente ficar em casa no primeiro dia do ano, para nos protegermos, para nos resguardarmos, eu vejo como um golpe muito certeiro do reino das trevas no povo de Deus. Porque o mal, ele entende, o diabo, ele entende que quando nós consagramos a Deus as primícias, o primeiro daquilo que Ele nos dá, o restante será abençoado. A Bíblia diz isso. O povo de Israel festejavam a colheita, né, e levavam para oferecer a Deus as primícias das suas colheitas, para que todo o resto fosse abençoado. Então o adversário fez questão, irmão, de golpear em cheio o povo de Deus. Fiquem em casa para vocês se protegerem. Ofereça essa primícia a si próprio, porque depois eu venho e tiro ela de vocês, com doença, com falta de emprego, com tribulações, com depressões, com tudo aquilo que o diabo faz. E ele conseguiu, irmãos, golpear muita gente, porque muitos desses que não estiveram unidos, reunidos
consagrando a Deus o seu primeiro dia do ano, ficarão em casa. Muitos desses não conseguirão mais voltar a adorar a Deus, a servir a Deus, a ir para a igreja novamente, porque foram golpeados, perderam o seu último pouquinho de força que ainda restava. E agora se encontra fraco, não consegue mais nem orar. E o povo de Israel, se nós lemos no livro de Êxodo, no capítulo 13, versículos 14, 15 e 16, nós vamos ver que o povo de Deus consagravam os animais, aqueles primeiros que nasciam, machos, eles consagravam a Deus e também consagravam os filhos, os primogênitos. Sabe por quê? Porque eles têm como uma gratidão, como uma lembrança, como um memorial do grande livramento que Deus deu a eles lá no Egito, quando Deus matou os primogênitos. Então eles consagram até os filhos como forma de não esquecer do grande livramento que Deus os deu. No Egito, quando o espírito da morte passou matando tudo, né? Tudo que tinha de primogênito. Então, meus queridos irmãos, honrem a Deus, honrem a Deus. Eu, Irene, particularmente, gosto de levantar de manhã, fazer a minha leitura da Bíblia, né? Ler um livro. E eu sinto que fazendo isso, o meu dia parece que se torna mais leve, mais tranquilo, mais suave, mais abençoado. Então consagrem aí a sua primeira hora do dia sempre. Ah, mas eu não posso fazer isso de manhã cedo porque eu não consigo. O dia vira a 0 hora, à meia-noite, põe seu celular para despertar e consagra a Deus ali. E você será ricamente abençoado por isso. Consagre a Deus as suas primícias, o melhor daquilo que Deus te dá. Que o primeiro seja para Ele. Que Deus continue abençoando a sua vida. E esse foi mais um vídeo para a nossa edificação. Continue honrando a Deus, que Ele vai te proteger. Vou ler só mais um versículo em Malaquias, capítulo 3, o versículo 10, nos diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então o segredo é ser dizimista fiel, a 10ª parte, né? Significa dízimo, e que nós tenhamos a consciência de oferecer sempre o primeiro, sempre o melhor para Deus. Que Deus continue abençoando sua vida, continue orando por nós, para que Deus continue cuidando, como Ele tem cuidado até aqui.